É importante ser frisado de novo, né? Para quem não sabe, essa coisa de direita e esquerda, ela surgiu na França, né, após o período do Iluminismo. Isso. Não é? E aí o que é que acontece? O rei Filipe, ele era um dos mais poderosos reis, se não o mais poderoso rei da Europa ou do mundo, não é? E o que é que acontece? Esse homem, ele foi guilhotinado, não é? Ele foi guilhotinado. Mas antes de ele ser julgado pelo povo, não é? Ali se separou de um lado, não é? Os girundinos, né? E do outro lado, já não me lembro mais o nome. E ali foi que ficou separado. Criou-se a separação e dali veio o termo direita e esquerda, né? No lado direito ficou a galera que queria colocar uma mordaça no rei. Entenda-se que o que seria essa mordaça? O rei, ele continuaria sendo rei, mas existiria um parlamento, como acontece hoje na Inglaterra, por exemplo. Não é? Os políticos ali é que tomariam as decisões cabíveis com relação à estrutura da nação. Não é? E do lado da esquerda ficou como a maior representação, não é, do povo. Só que, quem era o povo? O povo era a galera que não eram os lords, que não eram a galera que fazia parte da nata, né, da sociedade francesa, mas era a galera que movimentava a economia, que eram ricos, mas não possuíam, não é, títulos. Não é? Esses caras, eles estavam sendo altamente afetados por conta das taxas, dos juros abusivos que o rei estava impondo sobre eles, não é? Então, foi feita essa reunião e dentro dessa reunião tomou-se decisões e, resumindo, né, o rei terminou sendo guilhotinado. Foi. Né? Então, o que é que acontece? Né? Falando abertamente sobre política, né? Hoje a gente vê aqui dentro do Brasil, né, uma polarização extremamente forte. Atualmente, não é, eu digo que essa polarização é boa. E vou explicar o porquê de acordo com o meu ponto de vista. Né? Vou dar um exemplo prático. Rigno, você tentou postar algo nas semanas que se passaram, né, após o último episódio. E o que foi que você me falou? Eu fui altamente bloqueado censurado pelos... Foi porque foi uma resposta que o colega colocou, né? E aí eu tentei colocar uma fala do presidente. Aí botei o nome presidente e coloquei a fala. O censurou na hora. Foi mesmo? Foi. Na verdade, já está acontecendo a censura no Brasil. Então, o que é que acontece? A polarização, ela se torna benéfica, não é? Quando você tem um abuso de poder de um lado. Um exemplo, o lado que está exercendo o poder, não é? Com essa minha fala, eu não estou dizendo, não estou afirmando, não é, que, por exemplo, a esquerda está abusando do poder atualmente. Mas o que eu estou dizendo é que algumas coisas, elas estão evidentes. Elas estão muito claras. Eu não preciso nem falar. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, nesse sentido, a polarização ela é boa. Por quê? Você levanta discussões. E essa discussão é uma discussão benéfica. Se eu, como uma cabeça pensante, concordar com tudo, eu não sou uma cabeça pensante. Verdade. Né? E interessante nesse processo todo que a gente vem, desde a eleição de Bolsonaro, com toda essa polarização, é que a gente deixou de conhecer apenas os jogadores da seleção brasileira. Hoje a gente conhece os ministros do STF. Hoje a gente sabe como é que é indicado o Procurador-Geral da República. Entendeu? Então, foi um balanço que foi bom. Uhum. Foi bom. Agora, tanto de um lado quanto de outro, sempre tem excesso. Sempre tem excesso. Agora, a questão é, qual é o quanto a mídia
sobe o excesso de um lado e o excesso do outro. Aí é... Cara, você falou numa coisa que... Porque assim, o que é que acontece? Até o ano de 2015, 2014, o segundo mandato da Dilma foi mais ou menos ali, não é? Cara, eu não entendia bulhufas de política. Eu não me envolvia. Eu costumo dizer, inclusive no hall da minha família, né? Eu tenho 2 votos no Lula e tenho 2 votos na Dilma. Né? Eu votei 2 vezes no Lula e votei 2 vezes na Dilma. Né? E por que foi que eu votei nessas 2 pessoas? Né? Se a gente pega o estado atual do Brasil naquela época, era inegável você, pelo menos no meu ponto de vista, né? A gente ouvia muito, principalmente as pessoas mais velhas, não é, que já vinham daquela época reclamando, não é, dos partidos de direita. Sim. As coisas que vinham acontecendo no Brasil. Não tinha mudança. Então a gente eu ouvia muito meu pai falando dentro de casa. O meu pai sempre foi um cara extremamente centralizado na política. Sempre muito envolvido na política. O meu pai, ele conversava com os amigos dele, eu estava ali no meio conversando e tal, e ele sempre falando, rapaz, o país precisa de mudança e tal. Tome o primeiro voto no Lula. Aí veio a segunda, tome o segundo voto no Lula. Aí depois veio a Dilma, tome voto na Dilma. Depois, de novo, tome voto nela. E quando ela sofreu a queda, eu falei, ela precisa cair. As pessoas, elas costumam se esquecer dos pormenores, das coisas que realmente acontecem durante o tempo, sabe? Elas pegam uma parte do que foi muito bom e maximizam aquilo e se esquecem de que a parte que foi muito ruim tendeu até a ser muito pior do que as coisas que aconteceram de bom, não é? Aí a gente vai falar dos problemas que aconteceram do presidente do Partido dos Trabalhadores sendo preso por conta das coisas que aconteceram. Foram coisas que foram comprovadas. Eu me recordo claramente de quando aconteceu a Lava Jato, né, a exposição que foi feita pela mídia interna lá não lembro se foi os relatores, os delatores, eu não me recordo. Mas, tipo, os pallets e mais pallets de dinheiro que ficaram assim expostos para todo mundo ver. Um apartamento aqui em Salvador que o diga, né? Meu Deus! E o cara foi tá livre aí. Não, o engraçado é que ele não abriu a boca para não entregar ninguém, não delatar ninguém. Ia estar praticamente concorrendo à eleição de novo. Quer dizer, a gente somos os bestas mesmo da situação. E você falando das mudanças, eu ali acompanhei, eu sou de 1980, então ali no finalzinho da década de 80, início da década de 90, eu ainda acompanhei, não era, como você falou, ninguém era tão ligado na política, a gente só sofria as consequências da política. E uma delas, eu lembro muitas vezes que meu pai e minha mãe falaram, não, vamos logo no mercado de manhã, porque quando for de tarde o preço vai estar diferente. E era certo. Eu vivi essa época. Certo. Eu tô Entendeu? velho. E aí veio todo aquele processo do Plano Real, o RV e tudo. E aí foi quando o Lula, eu acho que já era, não sei, 3ª ou 4ª tentativa dele e aí deu toda uma reformulada, até no visual mesmo dele. E ele apareceu como o salvador da pátria. Eu acho que até na época a vitória dele foi esmagadora. Bem expressiva ali. Só que, cara, por isso que muitas vezes eu sou contra a reeleição. Eu até brinco com muitos passageiros que eu rodo de vez em quando de aplicativo, e por algumas situações que eu vejo em uma cidade, acho que vocês não conhecem não vou citar o nome porque vocês não conhecem, mas assim, tinha que ter eleição todo ano, velho. Essa cidade que eu tô falando virou um canteiro de obra, velho.
virou um canteiro de obra. Onde você passa é obra, É meu. que o Massari está falando? O que o Massari está igualzinho? Não, eu não queria citar nome. Virou